sou Vera Santana Luz, eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC de Campinas. Sou também membro de um grupo de estudos Espaço Urbano de Saúde do Instituto de Estudos Avançados da USP, como membro através da PUC. Faço parte de alguns fóruns populares, onde eu trabalho na periferia do sul de São Paulo, no Jardim Ângela, e tenho algumas outras parcerias, mas minha atividade atualmente é mais ligada à academia. Então, sobre a Lina Bardi, eu trabalhei, a partir da Lina Bardi, eu trabalhei o meu doutorado, que acabou gerando um livro, que chama-se Ordem e Origem em Lina Bobardi. Então, todo mundo já conhece a Lina Bobardi, mas fazer um corte do meu ponto de vista, a relação dela como uma mulher na arquitetura e a relação com o patrimônio e outras coisas mais. Então, a Lina, como se sabe, ela veio da Itália, no pós-guerra. Ela sempre foi uma mulher ativa desde a universidade e após a graduação em Roma, ela foi para Milão, que ela tinha um trabalho nas revistas e outras atividades. E no pós-guerra ela começou a tentar reconstruir uma Itália bombardeada, mas ela resolveu vir para o Brasil, porque o Brasil seria um novo começo da cultura e da civilização. É uma espécie de mundo novo, como se ela tivesse visto uma certa falência na questão histórica e moderna na Itália, justamente como um paradoxo, e o Brasil como um país, digamos, novo, teriam grandes possibilidades. Ela, inclusive, fala que o Ministério, o MESMEC, o Ministério que foi, vamos dizer, uma das primeiras obras modernas no Rio de Janeiro, seria como um barco que tivesse uma vela de liberdade. Então, ela conhecia a arquitetura moderna brasileira, tinha maior respeito pela arquitetura, conhecia os personagens principais e decidiu vir para o Brasil com o seu marido, que foi diretor do MASP por muito tempo. Então, eu acho que a noção de patrimônio da Lina, ela é muito ligada a uma coisa ampla, no sentido, para mim o principal é que ela faz uma equivalência entre o que é popular e o que é erudito. Então não existe diferença de qualidade entre o que for popular e o que seja erudito, e ela tenta fazer essa equivalência. Não é assim, olha, o popular é um motivo para que a gente faça coisas eruditas. Então, por exemplo, usando o Villa-Lobos, que é um expoente da música brasileira, ele se embebia dos motivos populares e construía uma obra erudita a partir daquilo, quase como se fosse uma apropriação e uma reconstrução. Ela não faz isso, ela fala, é igual. Então, ela percebe valor no popular equivalente ao moderno, e ela fala que não tem diferença, porque são princípios, vamos dizer, de simplicidade, de essencialidade e de um desenho, digamos, ou de um produto, de uma inteligência que ela vê na cultura popular. Aí, o que ela faz? Quando ela vai para a Bahia, ela decide que seria feito um museu de arte popular e que ela construiria uma escola de desenho a partir da cultura popular, como uma coisa que fosse a nossa forma brasileira, que poderia criar uma outra maneira de ser moderno, embebido nas nossas raízes. Então, essa equivalência para mim é uma coisa fundamental. Então, quando a gente vê duas obras dela, que são equivalentes no tempo, são feitas ao mesmo tempo, que é o MASP da Avenida Paulista, e a Casa Valéria Cirel, é um susto, porque a gente vê e fala assim, como é que ela faz o maior vão da América Latina na ocasião, com o Figueiredo Ferraz na engenharia, são 70 metros de vão, quer dizer, era uma coisa pioneira que teria que ser calculada de uma maneira inédita. Então a gente tem fotos dela como indo à obra, etc. E ao mesmo tempo ela faz uma casa lá no Morumbi para uma senhora, onde ela usa sapé todo aterraçado, que também tem alguns motivos que são muito parecidos com a arquitetura japonesa, que ela tinha ido ao Japão. Então ela vai misturando essas coisas como possibilidades, assim, mas ela nunca é arbitrária. Então a gente não pode falar que a arquitetura da Lina é pós-moderna de forma alguma. A arquitetura dela é embebida no moderno. Por quê? Porque está dizendo que tudo tem arbítrio, tem um julgamento de decisão de que escolher, não é arbitrário. Então eu faço no meu livro essa noção de arbítrio e arbitrariedade. Não tem arbitrariedade, tudo tem uma razão
mesmo que poética. Então, ela consegue fazer duas técnicas totalmente diferentes ao mesmo tempo e tem sentido. A Casa da Valéria, se a gente for ver, é uma meditação sobre arquitetura popular misturada com Corbusier. Então, a gente vê que é uma planta corbusiana, como um estúdio de 8.000 estudos que o Corbusier fez, mas ela vai pegar pilares de madeira, ela vai fazer essa saia de sapé, que é até meio perturbador, e ela está fazendo MASP. Quando ela vai para a Bahia, ela aprofunda essa noção de arquitetura popular como o grande patrimônio que a gente teria. E aí o Marcelo Suzuki escreve, depois de todas as anotações da Nina, ele escreve um livro para mim que é o mais importante dela, que é o Tempos de Grossura. Porque lá ela enuncia tempos de grossura, dizendo assim, a gente vai pegar na rudeza da nossa cultura e vai extrair, dizer que aquilo tem valor enorme, e não o contrário, que fosse primitivo ou fosse uma coisa inicial. Não, ela é de uma equivalência, assim, é quase com a sobrevivência no mundo brasileiro do povo popular mesmo, é o grande valor que nós teríamos. Então está tudo coerente, desde ela vir para o Brasil até ela descobrir como se encaixar nessa questão patrimonial. Então, isso eu salientaria, essa ação na Bahia, e salientaria também a questão da técnica. Então, por exemplo, tem a igreja que ela faz em Uberlândia, ela faz uma planta que começa no alto, ela faz em escalonamento no território, ela tem uma planta que começa no alto e vai descendo. E se a gente analisar, é um templo circular. Se a gente analisar com cuidado, toda a arquitetura templária do cristianismo está lá embebida. É uma construção super, muito poucos recursos, é de tijolo portante. Então ela faz aquele templo circular, mas a gente percebe que tem a cruz na forma que ela põe os pilares. A entrada vai para o altar, e tem uma camadinha de furinhos no tijolo que entra uma luz que poderíamos lembrar que tem, quer dizer, a luz dos templos, toda a vida dos templos cristãos está lá embutida. Daí ela pega um telhadinho e faz uma parte de telhas de vidro que seria para iluminar o altar. É super singelo, mas a história das igrejas está lá desde da leitura do Alberti. Então ela é muito culta. E ela vai fazer com técnicas ultra rudimentares uma leitura respeitosa da arquitetura histórica, sem transformar a história num altar de superioridade em relação ao mundo prosaico cotidiano. Então ela vai do prosaico para o sagrado sem problema nenhum. Depois a segunda parte é o conventinho das freiras, que é pequenininho, então ela muda a direção das águas e faz um pátiozinho, que é, vamos dizer, obviamente, é uma leitura do pátio original de todos os conventos que já houveram, que ela conhece, e depois ela faz uma espécie de arraial, que é feito de bambu com uma cobertura simples, onde vão ter as festas. Então ela vai do sagrado para uma certa parte interiorizada e vai para a festa. Ela vai ter churrasco, festa, vai ter danças, que é equivalente. Então a alegria das pessoas estarem juntas é igualzinho à comunidade da oração, não tem essa separação e nem de superior e inferior. E depois ela tem o campo de futebol, se eu não me engano. Então é tudo junto e misturado. Essa capela, para mim, é uma aula de arquitetura. E é um bairro periférico, popular, que tem prostituição e está todo mundo junto. E ela fala, isso é um ensaio de como poderiam ser feitas as casas populares que têm deficiência de suprimento no Brasil. Então ela está também investigando técnicas onde ela poderia imaginar construir de forma, vamos dizer, partilhada e de forma de uma escala necessária. Então a gente tem uma preocupação de posicionar a Lina como mulher na arquitetura e etc. Então assim, a Lina, ela falava uma coisa provocativa, que ela falava que ela não era feminista e que ela era stalinista, e alguém que entendesse o que ela quer dizer com isso. Eu acho que ela não está interessada em estereótipos, de transformar os termos em uma coisa estereotipada. Então, ela tem uma posição proeminente como uma mulher no trabalho e nas posições, mas ela não faz assim isso de uma maneira para catalogar. É quase como se eu pudesse compreender assim, tem que ser natural. Não precisa ser exaltado. A gente, do própria ação que a gente faz,
já transforma isso numa coisa de importância. Então, por exemplo, eu sou sobrinha neta da Pagu. Minha tia foi presa por defender ideias comunistas, a irmã dela também, a Sidéria, então elas eram muito ativas, mas nunca foi falado feminismo. As mulheres na minha casa, por circunstâncias, sempre trabalharam desde as gerações anteriores, eram gerações de professoras. A minha bisavó não era uma mulher que trabalhasse fora de casa, mas ela sabia tudo. Ela sabia cozinhar, ela sabia tratar doenças, ela era quase o esteio da família, afetivamente e laboralmente, mas dentro de casa. Então sempre foram mulheres muito fortes, mas essa palavra não existia, porque era um impulso de equivalência que acontecia no cotidiano. No caso da Lina, eu acho que acontece uma coisa parecida. Então, se a gente puder analisar, ela veio para o Brasil com o marido, com Pietro, Maria Bardi. O Pietro foi convidado pelo Chateaubriand para organizar o MASP e ela acabou sendo a figura fundamental. Ela não chutou a porta. Deve ter chutado, mas é de um jeito que ela não enunciou isso como um movimento, ela enunciou como uma ação dela, pessoa cotidiana. E então, por exemplo, ela fez a organização do MASP na 7 de abril, antes de ser o prédio inaugural da Paulista. Ela lá fez toda todo o programa e a razão de ser desse museu, que também já começava com equivalência entre arte popular e arte erudita. A própria arte erudita não tinha classificação. O Renascimento é melhor do que o Barroco, ou o Barroco é melhor do que o Medievo. Não, então a planta do MASP, dos quadros, ela é colocada em equivalência. Então, todos os cavaletes, a gente vê tudo ao mesmo tempo e a interpretação é corpo a corpo. Você vai lá e vê. Então, não tem uma busca por hierarquia. Então, ela bota um cristal, que é uma pedra enorme na 7 de abril, uma pintura popular pode estar junto, porque não é uma classificação hierárquica. Então, isso desde o começo. E sempre o museu como uma coisa educativa. Um museu não é um lugar para expor uma arte elevada, mas é um lugar para troca. Então tinha 8.000 cursos de tudo quanto é coisa, para que fosse para qualquer pessoa. Então isso ao 0 minuto na 7 de abril. E no MASP Paulista ela traz o mesmo conceito. Então o patrimônio não é uma coisa que divide as pessoas em melhores e piores. O patrimônio pertence a todos. É afeito por todos e usufruído por todos. Então isso é um corte de natureza primeira na Lina no Brasil. E ela leva, digamos, na minha opinião, ela leva aos extremos quando ela vai para a Bahia e propõe a escola de design e o museu no Solar do União. Ainda falando sobre a mulher, então ela vai propor as técnicas mais avançadas, que na época, 47, era uma coisa muito masculina, a arquitetura, a engenharia, ela está lá na obra, e ela vai investir nessa apropriação da técnica, ao mesmo tempo que ela vai valorizar a técnica mais rudimentar, que é o que é possível fazer com poucos meios, e ela transforma isso numa equivalência. O Corbusier já falou isso, não existem homens primitivos, existem meios primitivos, isso é um dizer do Corbusier. E tem algumas curiosidades, então, por exemplo, lá no Sesc Pompeia, ela não faz o projeto separado como um desenho erudito que depois informa a obra. Ela faz desenhos, e ela tem os desenhos magníficos de todas as obras, que são desenhos sempre com gente, são com aquarelas lindas, que ela mostra mais ou menos como vão ser os usos das pessoas lá. Então, no Sesc, como é que funcionou? Ela foi vários fins de semana para ver aquela edificação existente da fábrica, falou, não vamos demolir isso aqui não é uma fábrica de um autor tal, ela é o tecido urbano da Pompeia, que tem as casas operárias e o mundo fabril. Não vamos demolir isso, vamos usar isso aqui como arcabouço, daí ela faz os prédios modernos ao lado, né, a quadra, tudo o que precisa, mas ela mantém aquele chão do Sesc com aquelas construções e ela transforma o que era trabalho em ócio. Então nós vamos ter exposições, você vai sentar aí e fazer o que você quiser, não precisa fazer nada. Então o Sesc é super acolhedor, não tem automóvel, é muito legal porque não tem estacionamento, tem 8.000 pisos de subsolo, é simplesmente um lugar que você entra por uma porta e você entra numa espécie de pacto social de sociabilidade. Todo mundo feliz e contente de qualquer idade, todo mundo se comporta, não precisa ter aviso, não grita, é tudo assim
delicioso, quiser tomar sol, vai lá embaixo, de biquíni, a prainha paulista. E ela ficou lá. Ela fez exposições lá maravilhosas, ela não ia embora. Ela desenhou o cardápio, pediu para um dos pedreiros fazer uma esculturinha sobre os alimentos, que é uma espécie da porta do refeitório. E as oficinas são maravilhosas também para todo mundo usar. Tudo isso é concepção da Lina. Até o ponto que fala assim, essa mulher não vai embora? E aí no Sesc, ela trabalhou da maneira medieval, desenhando no canteiro também soluções que aconteciam durante a feitura. Agora vejam, a Lina preferia trabalhar com homens. Todos os colaboradores dela, em geral, eram até colegas nossos, muito queridos, Marcelo Ferraz, o André Weiner, o Marcelo Suzuki, uma série de pessoas, trabalharam com ela como aprendizes, montando uma espécie de escola de uma arquitetura antropológica, como fala o Marcelo Ferraz. Então, essa coisa de ser mulher é muito importante, mas não dá para a gente falar que é uma espécie de sectarismo, porque senão a gente transforma os homens em quê? Né? O Gustavo está aqui gravando, e o que ele é? A gente não pode estar junto? Então, ela tem uma compreensão generosa, que assim, nós temos que abrir espaço como mulheres, porque na organização social isso é colocado numa hierarquia de desvalorização, mas nós queremos equivalência, não queremos inverter o sinal e falar agora são as mulheres que mandam e os homens obedecem, porque isso aí não teria sentido nem biológico. Então, do ponto de vista humanista, eu acho que a Lina é muito mais uma humanista do que uma feminista. Ou seja, ela nem passa pela cabeça dela que as mulheres estariam num lugar inferiorizado, mesmo historicamente estando. Ela já entra na equivalência, tá ela, o Figueiredo Ferraz, tá ela e toda a família popular, ela não quer nem saber, ela nem passa pela cabeça dela uma posição de inferioridade, ela já se coloca na posição de igual, como ela coloca da mesma forma a erudição e o popular em equivalência. Então ela já parte de uma posição assim, dá licença, que esse espaço é meu e é de todos. Então eu acho muito sutil a maneira como ela enfrenta a questão feminina. É muito sábia, num ponto de vista, assim, digamos, quase de naturalizar a posição em vez de fazer uma declaração política, ela já vai na ação. Então isso para mim é muito forte. E com respeito ao patrimônio, eu acho que eu já deixei claro, quer dizer, ela não pega a espessura da história, sendo uma romana, imagina, milenar, que você cavoca em Roma um lugar para fazer um muro, tem vaso etrusco, caquinho de... Você não pode nem encostar. Tem um filme Roma maravilhoso que mostra isso. No final do filme, eles vão fazer, acho que um túnel, talvez para metrô, não lembro exatamente que escavação é, e começam a aparecer imagens e coisas históricas, ou seja, Roma é isso. Ela vem de lá, e ela vem no Brasil e ela sente um certo frescor, que a história não é uma coisa que puxa para baixo ou para uma espécie de plataforma de domínio. Ela sabe que ela pode construir uma nova história aqui, no sentido humanista, que seria uma espécie de possibilidade de não sair com a história como preceitos de quem manda em quem, e ao mesmo tempo ela não ter diferença nenhuma entre toda a formação que ela tem, erudita, e a circunstância do dia a dia de qualquer pessoa, seja no campo, seja na cidade. As pessoas são todas capazes, igualmente, de produzir sua vida de artefatos, sua vida de símbolos, sua vida de construções mais importantes, e a casa é tão importante quanto o museu é tão importante como a igreja. Então é uma certa, eu diria assim, que a chave é a equivalência. Eu acho ela profundamente humanista. E do ponto de vista ambiental, ela tem também primórdios que ela percebe. Então, o primeiro desenho do MASP não é aquela pedra superior com o cristal, que transforma cidade e museu numa coisa transparente, digamos assim, com uma escadinha que você entra e acabou, não tem portão magnífico, não tem o hall magnífico, o saguão, é tudo assim, entra aí que é cidade, próprio piso, né, livre, que olha para a cidade, que era um preceito do projeto antes dele existir, mas aquilo é feito de uma maneira linda. Com respeito à natureza, a gente tem pequenos detalhes do tipo, a casa de vidro no meio da mata, que ela restaura numa antiga fazenda, que já tinha sido desmatada, então aquilo hoje é um
lugar de natureza com cristalzinho. O MASP, a primeira fachada, era toda impregnada de seixos e plantas nascendo, bromélias, que também ela retoma, lá tem alguns lugares que é assim, e tem a Casa da Valéria que eu comentei, ela retoma isso várias vezes na Casa Mário Cravo, que assim, antes de tudo a natureza estava aqui. Nós estamos pedindo licença para construir, mas não vamos esquecer. Então a Mata Atlântica está lá socada nas paredes do primeiro MASP. Depois isso retoma para esse desenho que a gente tem atualmente construído, mas tem aquela sequência de lagos com plantas exuberantes que ela está falando, olha, a natureza é a origem de tudo e ela está presente aqui também. É de uma maneira muito delicada, então ela acredita na técnica, mas a técnica não é algo que vai pegar a natureza e dispor dela como uma coisa ao nosso serviço. A natureza ela tem que estar entendida como a origem e como destino final de todos nós, né? Então é super bonito o túmulo que ela faz para o Odebrecht na Bahia é uma maravilha. Quem me mostrou isso foi o Eduardo Rossetti, um ex-aluno nosso. Que a minha pergunta da minha tese começou com os buracos do Sesc, da quadra. Eu falei, que são esses buracos? Tem um arquiteto que eu não vou citar, que ele falou, não, isso é uma brincadeira da Lina. Eu falei, não, isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Aí eu fui ver os buracos do Sesc, inimitáveis. Então a gente tem lá uma quadra, uma sobre a outra, que é um bloco, feito de concreto protegido não, concreto autoportante, protegido na laje, se não me engano. De cima a baixo, ou seja, uma tecnologia ultra sofisticada, e de repente ela faz uns buracos. Só que o buraco não é a esmo, são 4x4. Então ele está metrificado, e a gente fala, isso aqui tem desenho, você vai lá perto, é uma coisa gigantesca, que tem o peitoril para escorrer água e a verga também inclinada para não cair água dentro, de certa maneira, de maneira, digamos, mal desenhada, mas cai, porque também faz parte. E uma treliça de madeira vermelha também imensa, que rememora, obviamente, a treliça brasileira de origem, dos tempos coloniais, que a origem mesmo eram os indígenas, né? E aí, a gente foi discutindo isso, então sobrepõe a noção do buraco da caverna, onde tudo começou como arquitetura, quer dizer, não tem patrimônio maior do que a primeira vez que a gente resolveu habitar num lugar, sem construir, até o concreto, que é a nossa tecnologia atualmente mais avançada, fora o aço. Então, é como se tivesse uma compressão de todos os tempos das nossas construções. E ela vai falar isso, ela vai fazer isso várias vezes, né? Só que tem uma coisa antes da nossa construção, que é a própria natureza, que também está lá. Então, voltando ao túmulo do Odebrecht, ela faz um cubo. E também eu tinha uma outra pergunta, porque esse cubo sem fim? Aí eu vou lá no Platão, esse eu não vou contar aqui porque não tem cabimento, que é uma coisa pessoal do meu livro. Essa coisa da ordem, que ela uma hora vira geometria na civilização ocidental, desde o Pitágoras, está lá, e a origem é o que eu estou falando agora. Então tem uma coisa pitagórico-platônica que vai informar toda a arquitetura moderna, passa pelo Renascimento, chega a nós, de certa forma assim, o cubo pronto, ninguém discute. É tecnologicamente verossímil, mas é complicada essa história e não vem aqui ao caso. E ela associa isso à origem, como eu chamo. Então, esses saias de sapé da Casa da Valéria, essas pistas que eu tenho falado aqui, ela está com isso imbricado. Tanto é que a origem, porque essa mulher veio para o Brasil, é uma espécie de origem. Então, o túmulo do Odebrecht, o que é? Um cubo, que tem uma escadinha, que você pode subir na cobertura, que seria o teto jardim corbusiano, que a gente pode fazer hoje, que temos laje, todo revestido de eras. Então é o cubo de plantas, com uma escadinha micro, é quase como se ela falasse, nós vamos morrer, vamos voltar para o pó, e a planta é um intermediário. Então está sempre presente essa inquietação entre uma coisa completamente artificial, construída, e uma espécie de origem que é para onde de onde viemos e onde vamos voltar. Ou seja, nós somos construtores a partir da matéria. E a gente faz lugares para as pessoas, e as pessoas são todas o mesmo. Não tem que ter distinção, porque se tiver distinção hierárquica está errado, seja de classe, seja de cor, seja de gênero, seja do que for. Então a Lina vai nessa chave ao 0 minuto. Então é essa maneira que eu vejo a contribuição dela do ponto de vista, digamos,
político, do ponto de vista antropológico e do ponto de vista da dissolução de hierarquias. Claro que tem contradições, 8.000, mas eu aqui não vou falar das contradições internas ao trabalho dela, porque eu seria desrespeitosa, porque hoje a gente está aqui para fazer uma comemoração das coisas bonitas. Claro, a partir da minha leitura, tem muita gente que estuda a Lina e que teria outras maneiras de dizer, algumas outras coisas que não me passaram, mas de certa maneira eu sintetizaria dessa forma.